o que o Fonthius está dizendo nesse trecho aí. Nós vimos que a produção artística estava ligada a instituições que eram políticas ou religiosas. Então, quando se produzia arte, quando se produzia objeto artístico, esse objeto artístico, ele era, de algum modo, entre aspas, encomendado por uma instituição política, a coroa, a sociedade de corte, o príncipe, ou por uma instituição religiosa, a Igreja Católica, por exemplo. Nós temos objetos concretos que foram criados em condições como essa. Por exemplo, quando você visita a Capela Sistina lá no Vaticano, você vê os afrescos, os quadros produzidos por um Michelangelo, por exemplo. Né? É uma relação de mecenato, é uma relação de dependência e é uma relação que dá uma função àquela arte que seria a função de culto. Então, nós estamos pensando aqui numa arte sacra, numa arte produzida para fins religiosos, que, portanto, tem um mecenato, que é um mecenato de uma instituição que é religiosa, no caso, a igreja. Em termos de literatura lusófona, literatura produzida em língua portuguesa, eu dei para vocês, acho que cheguei a comentar isso nessa turma, o exemplo das produções do Gil Vicente na corte portuguesa do século, fins do século XV, início do século XVI. Aqueles autos, aquelas farsas, aquelas peças de teatro eram produzidas para quê? Para o deleite, para o passatempo daqueles cortesãos. Percebe? Então, a gente também tem aqui um produto artístico dependendo de um mecenato, que depende de uma instituição, e que tem uma função, que é uma função de representatividade no seio daquela corte, no seio daquelas práticas cortesãs das monarquias absolutistas, né? Em Portugal, em Espanha, em França. Percebe? Então são obras concretas que são encomendadas pelos artistas. É nesse sentido o que o Fontes está dizendo aqui nesse trecho. Então vejam só. Enquanto as obras literárias foram escritas a partir de demandas concretas, quem pediu? A corte, a igreja? Para quê? Para colocar ali na Capela Sistina. Para que os cortesãos, para que a corte se divirta, né, no fim de semana. Né? Obras concretas ou para fins determinados, as esferas de mediação eram desnecessárias. A obra era produzida. Ele, por exemplo, o artista, ele não precisava de o literato, o autor, ele não precisava, por exemplo, de uma casa editorial, de uma editora, para que o livro, a obra dele, chegasse ao público. Era produzida e era consumida automaticamente pela sociedade que solicitava a produção daquela obra. É nesse sentido. O autor, então, compunha uma obra que se ajustava a condições específicas externas, as condições que eram delimitadas pela corte ou pela igreja. Assim sucedera com. Aí ele está pensando na lírica grega, assim sucedera com Píndaro e seus cantos triunfais. Né? Vocês devem se lembrar lá dos estudos clássicos que Píndaro era um lírico grego que escrevia odes. Essas odes eram poemas epidídicos, poemas oferecidos em glória ou de governantes e principalmente dos atletas olímpicos. Então vejam só, eram odes que eram produzidas para um público e para um fim específico. Não eram produzidas para o grande público. É uma diferença importante de um romance que é escrito hoje, por exemplo. Né? Então, assim como sucederá com Píndaro e seus cantos triunfais, ou ainda com grande parte das peças de Molière destinadas às festas do rei, né, em Versalhes, por exemplo, a mesma coisa Molière. Molière, dramaturgo francês da corte francesa,
né, século 17, 18, ele produz uma peça, por exemplo, O Doente Imaginário ou As Sabichonas. Eram peças que eram produzidas no sentido de deleitar a corte, no sentido de entretenimento daquela sociedade cortesã. Também não eram produzidas para o grande público. Não existe a ideia de grande público aqui. A peça é produzida para um grupo e para um fim específico. Isso que tem que ficar claro, né? E vejam só, isso causa uma situação que é inimaginável para nós hoje. Por exemplo, o que o Fontes vai relatar, que o Molière ele se colocou contra a publicação das peças dele em livro. Né? Isso seria inimaginável hoje para um artista. O artista produz porque quer chegar ao grande público. O Molière não. Ele não quer que qualquer um leia as peças ou tenha acesso aos textos dele. E também porque esses textos, como o próprio Molière vai dizer, numa declaração que o Fontes reproduz, eles são produzidos para um contexto específico, que é aquela da recepção da corte. Então vejam aí o que o próprio Molière diz aqui no final do parágrafo e que o Fontes cita. Como uma grande parte das graças, das peças que aí se encontram depende da ação e do tom de voz, elas foram feitas para serem encenadas, importou-me que se não lhe se despojasse desses ornamentos e concluí que o êxito que tiveram na representação era bastante belo para que restassem aí. Ou seja, para que restassem na apresentação. Elas não precisam transformar-se em livro para serem consumidas. Elas não foram produzidas para isso. Isso é inimaginável para uma situação de um artista a partir do século XVIII. Tudo bem? Tudo, na verdade, eu estou recordando coisas que eu disse nas aulas passadas. Até aí, tudo bem, Gidu? Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Tá dando pé esse papo? Então, vejam só. Agora, há uma mudança, como eu disse para vocês, que é um ponto de inflexão, que não é só na história das artes. É uma mudança que se dá em todo o sistema produtivo. E aí há um outro trecho do Fontes que eu vou citar para vocês e que vai ter importância capital na mudança de status da arte a partir da sociedade burguesa. Vejam só, isso é o Fontes falando sobre Marx. Em O Capital, há uma célebre análise dedicada à divisão do trabalho no interior de uma fábrica. Análise esta que apresenta como algo histórica e qualitativamente novo, a entrada em cena dos operários de linha de montagem que fazem apenas um segmento do produto final. O Marx ele vai analisar uma mudança no sistema produtivo que começa a se operar no século XVIII com o aparecimento das máquinas, dos teares, de transformações técnicas que vão estar relacionadas com inovações provenientes de teorias físicas que vão surgindo naquele momento. E vamos tomar atenção para essa questão, porque ela tem relação com aquilo que a gente chama de fetichização do trabalho. Né? O que é a divisão do trabalho? Quando a gente tem uma representação, digamos assim, máxima dessa ideia de fetichização que é divisão do trabalho, naquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, em que nós vemos ali operários trabalhando numa linha de montagem, e cada operário é responsável por uma parte do produto final, e não mais pela integridade desse produto final. A gente pode comparar esse tipo de trabalho de produção com o artesanato, com o artesão. O artesão, por exemplo, da Idade Média e Idade Moderna, do início da Idade Moderna, em que ele controla
o processo produtivo como um todo e tem uma visão final do produto que é produzido para ser comercializado. Eu sou, por exemplo, um artesão, eu produzo um vaso, coloco lá os enfeites no vaso, né, e disponibilizo esse vaso como mercadoria, e eu tenho um controle do vaso como produto final. Ele nasce do meu trabalho e nasce integralmente do meu trabalho. Ele não é uma parte do meu trabalho, ele nasce do meu trabalho como um todo. Uma escultura produzida num ateliê, por exemplo, ela funciona desse modo. Você vai ter um artesão e esse artesão ele vai ser responsável pelo produto final, que é aquela arte plástica, que é aquela escultura produzida. Então veja que mesmo no sistema, a produção de arte ela tem um pouco de relação com essa coisa do artesanal, do controle do produto de modo integral. E aos poucos nas artes mecânicas, com a inserção dessas máquinas, a gente vai ter esse processo de fetichização em que o trabalhador ele não vai ser mais responsável pelo objeto em sua forma integral, mas por partes desse objeto. Ele não vai ser mais responsável pelo todo. Né? Aquelas cenas do filme do Chaplin representam bem essa situação que a divisão do trabalho vai proporcionar. E essa divisão do trabalho, como comentei, tem relação com inovações técnicas, com o aparecimento das máquinas. E me interessa muito a palavra máquina, do maquiné, do grego, que tem uma relação na literatura grega, tem uma relação, na literatura grega antiga, com uma cosmologia, com uma ideia de funcionamento do universo como um todo, né? A máquina do mundo, né? A máquina do mundo que vai aparecer pela primeira vez lá no Cícero, um trecho de um texto dele que está na República do Cícero. Nós vamos ler esse trecho quando a gente falar da máquina do mundo do Drummond. A máquina do mundo que sustenta toda a cosmologia do Dante na Divina Comédia, que é uma explicação do funcionamento do mundo em termos teológicos, em termos ligados à mitologia cristã. A máquina do mundo que vai aparecer lá em Camões, vocês devem se lembrar lá no canto 10º, após a conquista, após as navegações, Vasco da Gama recebe um presente da ninfa Tétis. E esse presente é uma visão e um entendimento completo do mundo. Então a ninfa Tétis, ela mostra ao Vasco da Gama a máquina do mundo. Né? É, ironicamente, uma máquina de um mundo antigo, né? Uma coisa engraçada, porque a máquina do mundo, como explicação total do universo, como cosmologia, ela tem que falar a posição dos planetas, o que eu tenho em cada círculo, é uma explicação do universo, assim como você tem lá na Divina Comédia do Dante, né? E a Tétis, ela mostra a máquina do mundo numa concepção ptolomaica ainda da máquina do mundo, né? Uma concepção não copernicana, em que nós teríamos o Sol como centro do sistema solar. Né? Na verdade, se pensava até no Sol como centro do universo. Hoje a gente sabe que o centro do universo, nem o Sol não está no centro do universo, o Sol nem está no centro da Via Láctea, ele está num braço da Via Láctea que está afastado do centro da galáxia. No centro da galáxia você tem um buraco negro supermassivo, o Sol está lá num cantinho da Via Láctea, e a própria Via Láctea é uma galáxia entre bilhões e bilhões de galáxias. Então, o Sol não está no centro de nada, mas na visão copernicana, o Sol ainda era o centro de tudo. Né? Agora, nessa máquina de mundo, do mundo, que a Tétis mostra para o Vasco da Gama, o centro do mundo ainda é a Terra, né? Ainda é o planeta Terra. Está atrasada essa máquina do mundo da Tétis. Mas os portugueses, enfim,
falarei disso na Máquina do Mundo Drummondiana. Mas a gente tinha, até o século XVIII, a ideia da máquina como uma cosmologia, uma explicação do cosmos. Agora, a partir do momento em que o homem cria as suas máquinas, é como se o homem estivesse exercendo o seu poder de transformação sobre o mundo também. Né? Existe um pouco dessa coisa do poder de transformação do o homem transformando o mundo já na Máquina do Mundo do Camões. A gente vai falar isso. Né? Mas essa ideia de uma máquina que explica tudo, ela se altera e a máquina passa a ser algo que é construído e controlado pelo ser humano. E o ser humano se vê agora como parte dessa máquina. Né? Parte do processo. Os próprios trabalhadores de teares, eles já não produziam o produto final, eles produziam parte do produto, os produtores de tecido. Né? Então, cada operário trabalhava numa parte do tear para que o tecido se produzisse ao final. Né? Então, na verdade, agora o homem ele faz parte da máquina e ele é fetichizado pela máquina. A máquina não serve mais para entender o mundo. A máquina, pelo contrário, já passa a ter, isso é uma visão que o capitalismo vai dar a ela posteriormente, uma função de opressão em relação ao homem. O homem passa a ser submetido à máquina e não vê mais a máquina no sentido de uma explicação da totalidade. Vocês entenderam isso que eu estou dizendo? Então, o surgimento das máquinas, elas têm relação com esse processo de divisão e fetichização do trabalho. Né? E, ao mesmo tempo em que você tem esse processo de divisão do trabalho, a gente não pode esquecer que a Revolução Industrial é patrocinada por uma burguesia nascente. Né? É o início do capitalismo que nós estamos assistindo aí no século XVIII, o início do capitalismo. É patrocinada por essa burguesia que vai pegar todas essas ideias que estão sendo desenvolvidas no campo da física teórica, né? Na física vocês devem ter aprendido lá as leis da termodinâmica, e as leis da termodinâmica têm uma relação muito forte com essa coisa da máquina, porque elas transformam calor em energia. Vocês devem se lembrar das máquinas ideais, das máquinas de Carnot. Todas essas descobertas teóricas da física, elas vão ser apropriadas pelas classes burguesas industriais no sentido justamente transformador. No sentido, desculpa, não transformador, mas produtivo. Produtivo no sentido capitalista, da construção desses dispositivos que vão construir produtos que vão servir para ser comercializados. É a revolução industrial que está se operando e que acontece ao mesmo tempo em que você tem uma mudança na estrutura de poder. As coisas elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Né? As transformações no setor produtivo e as mudanças em termos de poder. Nós temos uma perda de prestígio das instituições políticas aristocráticas, da coroa, consequentemente, uma perda de prestígio também das instituições religiosas ligadas à coroa, e tomando o lugar dessas instituições, a gente tem essa burguesia que está enriquecendo com a Revolução Industrial, às custas justamente desse trabalho fetichizado, desse trabalho que acontece, que se consolida por meio de uma divisão do trabalho. Vocês entenderam isso daí, gente? É complexo. São coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E que, ao mesmo tempo, elas também têm relações. Né? A Revolução Industrial,
o crescimento do poder político dessa burguesia industrial, a fetichização do trabalho, são coisas que estão ali se operando no século XVIII. Tudo bem até aqui, gente? Vocês entenderam isso daí ou está muito difícil? Professor, eu só não entendi, não entendi muito bem o conceito da fetichização do trabalho. Tá. Quando você é um artesão, faz uma escultura, um vaso, uma mesa, um adorno, você tem um controle total sobre o trabalho e sobre o objeto final que é produzido. O objeto é integralmente produzido por você. Na divisão de trabalho, por exemplo, vamos pegar, à medida que os produtos vão ficando mais complexos, um automóvel, por exemplo. Você não vai, você como operário da linha de montagem, você não vai fazer mais o automóvel inteiro, mas parte do automóvel. Tem lá o grupo de operários que vão parafusar. O outro grupo, eu nem sei direito como funciona. Hoje é tudo mecanizado. Hoje não é nem gente que faz isso, né? Hoje é tudo a máquina produzindo máquina hoje, né? A máquina do mundo se transformou nisso, né? Você está entendendo? Você não tem um controle do objeto em sua integridade, mas em partes desse objeto. E quando isso acontece, você também se torna quase que como um mecanismo, uma ferramenta para a construção daquele produto. Como se você fizesse parte daquela máquina que está fazendo, como se você fosse parte de uma máquina que está produzindo outra máquina. Não sei se eu fiquei claro agora. Quem foi que tinha perguntado o nome da pessoa? É o Guilherme. Eu acho que agora entendi. Eu conheço a parte que a gente conhece como alienação do trabalho, né? No Isso. caso, a fetichização seria o próprio trabalhador se tornar uma máquina também, né? Exatamente. Ah, E tem entendi. relação com essa ideia da alienação também. Não sei se agora ficou claro. Mas o Uhum. importante é esse entendimento que o trabalhador ele não faz mais o objeto em sua integridade. Ele é responsável por parte do objeto produzido. Entendi. Ele não tem um controle dos meios de produção que vão resultar naquele objeto. Diferente de um artesão que faz um vaso, um adorno, ou mesmo de um pintor que faz o afresco da Capela Sistina. Ele é todo responsável por aquele produto que está sendo produzido. Tá claro agora? Claro. Mais alguma dúvida, gente? Tudo bem? Vocês ainda estão acordados? Agora, à medida que esse processo vai se dando, o que acontece com a arte? Essa é a questão que nos coloca. Porque vejam só, a partir do momento que aquelas instituições que davam o apoio, os subsídios financeiros para a existência dos artistas, que funcionavam como mecenas para esses artistas, vão perdendo o poder, a arte vai ter os artistas, eles vão ter que procurar outras formas para a subsistência deles, outras formas que garantam o trabalho, outro mecenato, outros mecenas. E a partir desse momento em que o artista ele passa a ter que, digamos assim, é, é, procurar os seus próprios meios de subsistência que não dependem mais das instituições, eles também passam eu estou pensando agora já na arte como nós entendemos como arte, a ser produtores dos objetos que eles produzem como arte de modo integral, em comparação com os objetos que são produzidos em escala industrial. Eu vou explicar melhor isso. Enquanto o tecido é produzido por um tear que é manuseado por um grupo de operários, eu, que sou um pintor, eu que sou um escultor, o meu trabalho ele não vai ter mais relação com aquele tecido.
ele vai ser produzido inteiramente por mim. Eu, artista, agora, artista já no sentido que nós entendemos hoje como arte, eu estou pensando na pintura, na escultura, na poesia, eu vou ter um tipo de trabalho diferenciado em relação aquele tecido que é fabricado em escala industrial no tear. Esse trabalho diferenciado, que vai precisar agora concorrer com o trabalho diferenciado de outros artistas, uma vez que eu já não tenho mais um patrocínio que vem ou da igreja ou da coroa, ele vai ter que ter um diferencial. E pela primeira vez vai surgir uma ideia de originalidade. Vocês devem se lembrar, como eu comentei com vocês, que na poética clássica não há entrada para uma ideia de para algo novo, para a originalidade. As obras poéticas, elas são produzidas em termos de imitação e emolução. Vocês se lembram disso daí que nós vimos? Né? Nós vimos que, por exemplo, Camões, para produzir os Lusíadas, ele imita e emula Virgílio, que imita e emula Homero. Claro que aí as relações são um pouco mais complexas, mas simplificando, não há espaço para novidade. Agora, como eu sou responsável por esse meu produto e ele vai ter que concorrer com o produto produzido pelos demais artistas, já que não existe um apoio estamental, não existe um apoio religioso, eu vou ter que colocar algo novo. Então ele vai precisar ser original, vai ter que ter algo diferente, algo que garanta a venda e a diferença dele em relação aos outros produtos. Aí vai surgir também a ideia de plágio e de direito autoral. Como eu falei para vocês, isso não havia nos produtos poéticos, artísticos, clássicos. Até a Idade Moderna não havia a questão do direito autoral. Tanto que eu poderia escrever um poema satírico e assinar Gregório de Matos. Não haveria um menor problema em fazer isso. A partir do momento que eu sou um artista e eu produzo algo que precisa ser original, atraente, eu também vou precisar ter direitos em relação ao que eu estou produzindo. Tem que ser novo e existe uma propriedade intelectual. É o começo da ideia da arte burguesa. E vejam só, ela tem relação justamente com essa perda da estrutura de mecenato. Olha como as coisas estão ligadas. Sem o mecenato das instituições, eu vou ter que concorrer com os outros artistas. Logo, eu vou ter que ter um produto original. Agora, esse mecenato, ele vai se perder justamente por quê? Porque existe uma outra classe social, que é a burguesia industrial, no caso, que vai tomar o lugar político que correspondia à aristocracia e ao clero. Né? E essa mudança política tem relação também com todas as questões de produção, é uma mudança econômica com as questões produtivas que estavam sendo renovadas ali durante a Revolução Industrial do século XVIII. As coisas elas estão ligadas. Vocês entenderam essas ligações? Como essas coisas elas funcionam? Né? O artista, nesse mundo burguês que está se desenhando, ele é o produtor do seu trabalho, um trabalho que se diferencia, o produto de arte, ele se diferencia, isso é importante, do produto industrial, porque o produto industrial, ele é produzido de forma coletiva, né, pela divisão de trabalho, e o produto artístico, a arte, ela é uma produção individual, vai se diferenciar em relação a esse produto
que é realizado pela indústria, ele é individual, mas ele também precisa concorrer com outros produtos, então ele precisa ser original, e ele também precisa pertencer a alguém. Então eu vou ter aqui o surgimento da ideia de propriedade intelectual, a ideia de plágio, a ideia de direitos. Então, começa a se configurar a arte como nós entendemos hoje na sociedade burguesa. Vocês conseguiram entender como essas relações elas se estabelecem, gente? É difícil, não é fácil. É um processo que, na verdade, ele vai acontecendo aos poucos. É uma transformação que é paulatina. Né? Quem estuda esse processo e explica ele de uma forma bem didática é o Peter Burger, num livro que eu deixei para vocês lá na plataforma, chamada Teoria da Vanguarda. Ele tem um capítulo chamado Autonomia da Arte, em que ele vai paulatinamente explicando, usando todas essas transformações, citando todas essas transformações, essas mudanças históricas, e vai mostrando como que a arte ela vai se transformando naquilo que nós entendemos hoje como arte. O que é uma arte? É uma produção individual. Essa produção individual, ela, portanto, ela tem uma propriedade intelectual da qual ela depende, ela pertence intelectualmente a alguém, e ela, uma das características dela é uma originalidade que vai diferenciá-la em relação aos outros produtos artísticos que estão sendo produzidos. Tá claro isso daí para vocês, gente? Sim ou não? Ou tá muito difícil? Sim, tá claro, professor. Tá tudo bem? Né? Podemos continuar o papo? Podemos continuar o papo? Porque aí vão começar a aparecer algumas teorias relacionadas à função desse objeto que está sendo produzido pelos artistas na sociedade burguesa. Para que serve, então, esse objeto que eu estou produzindo? Ele é um mero produto? Sim ou não? Então, aí vão começar a aparecer as ideias de arte que nós, com as quais nós estamos acostumados a lidar. Né? Por exemplo, essa diferença que eu coloquei entre o processo industrial e o processo artístico é fundamental. É fundamental por quê? Porque alguns filósofos, alguns críticos, vão entender a arte como uma produção inteiramente intelectual. Por que intelectual? Ela é intelectual no sentido que ela se separa e ela se afasta da produção industrial capitalista. Pensem nos teares, é nesse sentido. Ela é produzida por um indivíduo, mas ela não é produzida manualmente, por indivíduos que funcionam como máquinas. Não, ela é uma produção intelectual, ela vem da cabeça do indivíduo que está produzindo. E também nesse momento começa a surgir uma ideia de que, por ser uma produção meramente intelectual, apenas os intelectualmente dotados seriam capazes de produzir esse tipo de arte. E quem são os indivíduos intelectualmente dotados? São os gênios. Olha só como de repente já estamos começando a entender uma ideia de arte que nós trazemos, às vezes, né, do senso comum. Né? O senso comum de que o objeto artístico ele nasce de uma individualidade propensa a criar objetos artísticos. Por quê? Porque é intelectualmente dotada para isso, possui uma genialidade e por meio dessa genialidade ele cria um objeto. E vejam só, um objeto que, portanto,
seguindo essa lógica, é produzido sem esforço. E ao ser produzido sem esforço, ele está, ele está numa posição diametralmente oposta à de um produto produzido em escala industrial, que é produzido por um trabalho de pessoas que agem como máquinas. A arte estaria afastada desse produto industrial. Ela é um produto meramente intelectual, produzida por uma individualidade portadora de um gênio. E por não ter esforço, ela também é produzida, portanto, pelo ócio. Essa não é a visão que a gente tem do poeta romântico. É aquela pessoa que ali, sem fazer nada, olhando assim com aquela cara de enfado para o céu, de repente tem uma ideia que surge ex nihilo, do nada, e ele transforma essa ideia numa poesia, e é como se a poesia nascesse da alma dele. Quando eu digo que a poesia nasceu da alma dessa individualidade, o que eu estou querendo dizer é que ela não nasceu do trabalho. Ela nasceu de algo que é puramente intelectual. Que ela nasceu, portanto, de um processo que não tem qualquer tipo de relação com a produção industrial, com o trabalho nas linhas de montagem, nos teares, nas fábricas. Portanto, esse objeto, por ter nascido desse modo, ele seria superior, um tipo superior de produção, se você compara, por exemplo, com um tecido, com um vaso produzido em sistema industrial. Vocês estão entendendo? É um pouco da ideia da arte que nós temos até hoje, não é verdade? Professor, eu tenho uma pergunta. Claro, pode perguntar. Eu sou o Drix. Eu queria perguntar aqui, eu li o texto da teoria da vanguarda e é isso que o autor quer dizer quando ele fala da separação da arte com a praxis vital, então? Exato. Muito okay. bem. É isso mesmo, e é nisso que eu vou chegar agora. Tá isso. Bom. Quem foi que falou? Desculpa, eu não vi o nome. Drix. Isso que o Drix falou é extremamente importante. O Drix entendeu aqui a questão aqui do Peter Bruegel lá na arte vanguarda, lá no Teoria da Vanguarda. Mas até aqui, vocês estão entendendo toda essa... tudo isso que eu estou dizendo, não tudo, mas pelo menos vocês estão conseguindo captar alguma coisa disso que eu estou dizendo aqui para vocês, gente? A linha de raciocínio, tá tudo bem? Vocês perceberam como, de repente, a arte ela vai se tornando algo puramente intelectual, afastada do processo produtivo, produzida por um gênio. E isso que o Drix falou é fundamental, porque quando isso acontece, a arte ela está se afastando do funcionamento da sociedade burguesa capitalista. A sociedade burguesa capitalista, veja só, ela pensando no sistema que começa ali na Revolução Industrial, no capitalismo industrial que se processa ali no século XVIII. Tudo que é produzido precisa ter um fim, uma funcionalidade. E uma funcionalidade que vai se transformar em produto para ser comercializado. Tudo que eu faço precisa, portanto, servir para alguma coisa. É a ideia de tudo precisa servir para alguma coisa. E a ideia de como isso é produzido pelo trabalho, o que você produz não pode ser inútil. O que você produz tem que refletir a utilidade do seu trabalho. A arte seria, portanto, uma coisa inútil. Uma coisa inútil no sentido de que ela não está ligada àquilo que a burguesia capitalista industrial pensa do que seja a utilidade. Ela não precisa servir para alguma coisa, assim como um tecido, assim como um vaso, assim como uma torneira, assim como um vaso sanitário, um urinol serve para alguma coisa.
ela não é útil nesse sentido, né, da funcionalidade numa sociedade burguesa. Não, a arte ela não precisa ter essa função, precisa ter uma função. E é nesse sentido que quando eu digo que a arte ela não precisa ter função, eu estou afastando a arte daquilo que o Peter Burger chama de prax vital. O que é a prax vital? Das práticas em sociedade. Prax vital no sentido das práticas em sociedade burguesa. No sentido de que tudo deve servir para alguma coisa. A arte não precisa servir para alguma coisa. Vocês entenderam isso que eu estou dizendo? É nesse sentido que a arte, na concepção burguesa, ela vai se afastando da praxe vital. Por quê? A praxe vital, ela opera por uma racionalidade de fins, em que tudo precisa servir para alguma coisa. A arte está distante disso daí. Uma mentalidade, que é uma mentalidade, é um tipo de leitura que se faz da arte a partir do século XVIII. E é um tipo de leitura que vai se sustentar num texto do Kant chamado Crítica do Juízo. Crítica do Juízo do Gosto. É a terceira crítica kantiana. Nessa crítica do juízo, o Kant diz uma coisa que está no texto aqui, que vai servir para corroborar essa ideia de não funcionalidade da arte. Olha o que o Kant vai dizer e que o Fonthius cita lá no texto dele. Lá no final desse parágrafo. Para isso, a ideia de que a arte contém sua própria finalidade, que a poesia não tem nem deve ter uma finalidade fora de si. Ela não é como uma torneira, ela não é como um urinol, ela simplesmente existe. Ela não precisa funcionar, porque aquilo que precisa funcionar, essa ideia de que tudo precisa funcionar para algo, é uma ideia burguesa. Percebe? Realizou um trabalho preparatório tão significativo quanto necessário. Essa ideia de que, em relação à arte, o interesse que eu devo ter, ele é desinteressado. Quem vai formular isso é o Kant. O que significa que a arte proporciona uma contemplação desinteressada? Significa que ela não precisa ter funcionalidade. Ela não precisa servir para glorificar um Deus. Ela não precisa servir para as diversões da corte. Ela apenas existe. Vocês entenderam essa colocação do Kant, gente? Difícil isso daí. Mas é assim que a gente costuma ouvir. São respostas como essa que nós costumamos ouvir quando nós perguntamos para que serve a arte. Essa é uma das respostas. Ela não precisa ter função. Porém, existe uma outra resposta que vai surgir também nesses filósofos do idealismo alemão. Vai surgir da boca de um poeta alemão chamado Schiller. O Schiller. O Schiller, ele vai ter uma ideia, o Schiller, ele é posterior ao Kant. O Schiller está discutindo com o Kant quando ele propõe isso. Ele vai discutir, sim, a arte ela está distante da funcionalidade burguesa. Porém, por estar distante da funcionalidade burguesa, a arte vai revelar a humanidade que a sociedade burguesa retira da sociedade. Todos aqueles ideais de liberdade, amizade, amor, que deveriam existir na sociedade, eles foram, de acordo com o Schiller, usurpados pelas práticas capitalistas industriais burguesas. A arte, ela vai trazer para essa sociedade que teve esses ideais usurpados, vai trazer esses ideais novamente. Nesse sentido, a arte para o Schiller, ela vai ser uma espécie de educação estética. Uma educação estética cujo fim, veja que a arte para o Schiller, ela tem uma finalidade, cujo fim é de o quê? Humanizar um homem.
tornar novamente um homem íntegro, total, uma totalidade que foi usurpada pelas práticas de produção capitalistas impostas pela burguesia industrial. A ideia da arte como humanizadora. Vocês entenderam isso daí? É uma ideia que vai aparecer, por exemplo, em outros críticos, filósofos idealistas. Antônio Cândido, por exemplo, pensa de forma semelhante. Lá no direito, a literatura é um modo bonito de pensar, claro, mas que esconde outras questões, né, que nós vamos discutir com detalhes. Mas aqui tudo bem, vocês estão percebendo que agora a arte ela está ganhando um significado que nós começamos a reconhecer. Ela é produzida por um indivíduo, guarda em si marcas dessa individualidade. Que marcas são essas? A genialidade e a originalidade, né? Um pensamento romântico, e elas são produzidas para dar ao homem burguês tudo aquilo que a sociedade burguesa retirou dele. Toda a humanidade que foi retirada pelas práticas burguesas. Essa seria, digamos assim, a função humanizadora da arte, de acordo com o Schiller. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma colocação sobre isso? Eu não sei, Drick, se isso tem relação com a pergunta que você fez. Não, eu sinto que explicou bastante, eu consegui entender a relação entre as coisas. Conseguiu entender? Consegui. Mas é isso mesmo. A gente vai entrar justamente no trecho que você citou. Eu já vou colocar direto nele. Aqui. O Peter Burger, o texto dele é um texto, não sei se quem leu percebeu isso, é um texto até que consegue ser didático em alguns momentos, tem a sua dificuldade porque ele trabalha com uma teoria pesada, mas ele tenta entender como esse processo de transformação da arte vai se operando. Ou seja, como ela deixa de ser, de ter uma funcionalidade dentro de uma suposta praxis social. O que significa isso? Lá na arte sacra, a arte sacra, ela tem uma funcionalidade no seio da sociedade, na praxis vital da sociedade, tem uma funcionalidade. A arte sacra serve para a glorificação dos ideais religiosos daquela sociedade. Percebe? Então, a arte tem uma função. A arte está ligada à prática vital, à praxis vital. A arte da corte. A arte da corte, ela tem uma função lá no interior da sociedade em que ela é produzida, ela tem uma função como representação da própria corte e como distinção social dentro da própria corte. É aquilo que eu falei para vocês. Eu sou um poeta, produzo ali na corte espanhola do século XVII. Eu sou Gôngora. Eu vou produzir poemas para os meus iguais. E eu vou ter uma educação poética que vai me permitir produzir esses poemas e que vai permitir também que eu entenda os poemas produzidos pelos outros poetas. O fato de eu não entender ou de eu não conseguir produzir esses objetos artísticos vão me colocar numa posição inferior dentro dessa sociedade. Então veja que nesse caso a arte da corte ela tem uma função que é distintiva. Quem produz são os melhores. Os melhores produzem para serem lidos e consumidos pelos melhores. É uma arte aristocrata. Mas veja que a arte está ligada à prática social. Perceberam isso daí? Agora, na arte burguesa, isso não vai acontecer. Porque as práticas sociais burguesas estão relacionadas ao sistema de produção de objetos úteis. E a autonomia ela vai acontecer nesse sentido. O artista ele vai se colocar contrário à prática social. O artista, portanto, é um marginalizado da sociedade. Percebe? Ele não pertence mais à corte, produzindo para os seus iguais.
Ele não está mais ligado a uma determinada ordem religiosa para produzir produtos para serem consumidos pelos crentes dessa ordem religiosa. Não. Ele produz algo que está marginalizado em relação àquilo que a sociedade representa. Se a sociedade quer o útil, o produtivo, o artista agora, ele vai querer ser ligado, relacionado ao que é inútil, ao que é improdutivo, ao que é disfuncional. É o processo de marginalização do artista em relação à sociedade. O que ele faz não tem mais ligação com a prática, com a praxis vital. Ele se coloca contrário à prática, à praxis vital. Vocês entenderam isso daí, gente? Vocês entenderam? Essa ideia de um artista como marginal, ela só faz sentido a partir desse momento. Não sei se foi nessa turma que alguém comentou: ah, mas se você pega um poema satírico do Gregório de Matos, esse poema satírico, ele não é uma crítica à sociedade? Portanto, olha só, essa diferença é importante, gente. Portanto, não posso entender, por conta das sátiras, o Gregório de Matos como marginal em relação à sociedade dele? E agora a resposta que vai impressionar vocês: não. Muito pelo contrário. As sátiras que o Gregório produzia estavam ligadas às práticas sociais em que ele escrevia e produzia essas sátiras. E eram sátiras, eram críticas justamente a pessoas que se afastavam dessas práticas sociais. Ele não criticava o sistema, que era um sistema católico, patriarcal, moralista, obediente à corte portuguesa. Essa era a sociedade luso-brasileira em que o Gregório produzia as sátiras dele. Ele não criticava a base dessa sociedade, que era tudo isso que eu disse. Não. Ele criticava o quê? Ele criticava aquele que se afastava desse ideal luso-brasileiro do século XVII de sociedade. Ele ia criticar o governante, por exemplo, que tinha práticas não cristãs, que roubava da coroa portuguesa, como Antão Braço de Prata, que ele fulmina em alguns poemas dele. Ele ia criticar a freira que masturbava o padre na janela pelas grades da janela do seu quarto. Por quê? Porque essa freira estava agindo contra a moral católica. Em nenhum momento ele critica a instituição. Ele sempre critica quem se afasta dos ideais dessa instituição. Vocês entenderam isso daí? É o contrário do artista, desse tipo de artista que a gente está pensando aqui da arte autônoma, da arte burguesa autônoma. Não. Ele vai criticar o sistema produtivo burguês como um todo. É uma crítica ao sistema, e não a quem não segue as leis desse sistema. É o artista marginal. Nesse sentido, Gregório de Matos nunca foi um artista marginal, muito pelo contrário. Agora, Álvares de Azevedo, Byron, esses sim, eu posso considerar como artistas marginais, no sentido que eles estão criticando o sistema social como um todo, e não quem se afasta dele. Vocês entenderam isso daí? Tudo bem? Vocês entenderam essa diferença, gente? O Gregório de Matos, ele estava ligado à praxis vital, às práticas sociais do seu tempo. E a arte que ele produzia era afim a essas práticas. Agora, o Byron Álvares de Azevedo, pensando no que é produzido no século XIX, não. Eles se colocam contra o sistema. É o poeta marginal, a ideia de poeta marginal que vai acontecer, que vai começar a aparecer aí, que não faria sentido antes do século XVIII. Vocês entenderam isso, gente? Ou está muito complicado? Tudo bem? Estão todos dormindo, né?
Entendeu? Eu entendi. Eu achei fantástico. Entendi, professor. É engraçado que, assim, eu falo isso sobre o Gregório de Matos, algumas pessoas se assustam, porque geralmente a gente aprende a literatura do Gregório como uma crítica virulenta à sociedade. Ele é quase, né, e várias leituras do século XX foram realizadas nesse sentido, ele é quase como um tropicalista da década de 60, final da década de 60. Não é, na verdade, né? Muito pelo contrário. Por exemplo, ele tem um poema dedicado ao Antão Braço de Prata, e ele finaliza, o Antão Braço de Prata era o governador da Bahia, né, um governador que tinha práticas corruptas, e ele tinha um braço de prata porque ele perdeu o braço na guerra contra os holandeses, lá no Nordeste brasileiro. Então, no lugar do braço, ele colocou uma prótese de prata. Aí é um longo poema super divertido de se ler. No final do poema ele diz, xinga-te o branco, xinga-te o índio, não, desculpa, xinga-te o branco, o índio e o negro. É motivo de escárnio e de riso na praça e na cozinha. Até que a bala que te levou o braço te leve finalmente a cara. E ele termina o poema. Agora, quando ele diz xinga o branco, o índio, o negro, olha só como isso é problemático. É uma escala de valores que ele estabelece no verso. Ou seja, do mais alto extrato social até o mais baixo, você é xingado. Você é xingado por todos os estratos sociais. Mas é uma ordem social que ele coloca e que é a ordem social que ele acredita que deva existir. Ele realmente acredita que negro não é gente, né? Se existiu, certamente ele acreditava naquela época que negro era inferior a índio, que era inferior a branco, e por isso ele coloca o xingamento nessa ordem, nesse verso que ele escreve. Então, é bastante problemático pensar Gregório de Matos como revolucionário. Ele produzia poemas de acordo com o sistema ético, que a gente sabe que não tem nada de ético hoje, na sociedade dele. Vocês entenderam isso daí, gente? Ele não se colocava contra a sociedade. O que ele produzia fazia parte da praxis vital da sociedade. Tá? Então, com isso a gente entende um pouco melhor esse quadrinho que o Peter Burger faz. É o quadrinho em que ele constrói para explicar o processo de autonomia. Né? Ele pensa em 3 tipos de arte. A arte sacra, que ele associa à Idade Média, a arte da corte, que ele associa à arte moderna, e a arte burguesa, que é a nossa arte até hoje. A nossa arte é burguesa ainda, o modo como nós entendemos a arte. Né? A arte sacra, qual a finalidade dela? O culto, a glorificação de uma abstração religiosa. Então, essa aqui é uma função. A produção da arte sacra, se a gente pensa na Idade Média, ela se opera por artesãos que vão fazer, que vão produzir os artefatos das igrejas. Então, a produção ela é coletiva. Né? Mesmo a produção de um auto de fé, de uma encenação, de uma encenação de paixão de Cristo, da paixão de Cristo na Idade Média, ela é produzida de modo coletivo também, e encenada de modo coletivo. Assim como a recepção se dá por uma coletividade que compartilha dos ideais que são exibidos naquele produto. Então, se você está assistindo um sermão, melhor ainda, se você está vendo uma encenação da Paixão de Cristo, produzida de modo coletivo lá na Idade Média, você compartilha dos ideais daquela encenação. Você é tão crente quanto aqueles que estão ali encenando. É nesse sentido que você tem toda uma arte produzida e recebida de modo coletivo. A partir da Idade Moderna, com a arte de corte, isso começa a mudar, né? Vai ter uma finalidade? Vai, objeto de representação da própria corte, como eu comentei com vocês. Mas a produção ela vai passar aos poucos se individualizando. Aí você tem o aparecimento de um
Da Vinci, de um Michelangelo, de um Gil Vicente, são indivíduos ali que produzem para a corte objetos que também vão ser consumidos de forma coletiva, pela corte. Né? Agora, a arte burguesa, que é uma representação da própria burguesia, do próprio ser burguês, ela vai se produzir de forma completamente individual, pelo autor, pelo escritor, pelo pintor, pelo escultor, e vai ter uma recepção que também é individual. Né? E por ser individual, ela vai ser uma recepção que vai poder também proporcionar diferentes leituras para determinadas obras. Algo que seria inimaginável antes. Vejam só como isso daqui é complicado. Quando você tem um poema como Os Lusíadas, ele tem uma função de glorificação da nação portuguesa. Evidente, é a função do gênero épico. É essa. Glorificar um povo que vai ser representado por um herói. E por ter esse tipo de função, a leitura que eu posso fazer dos Lusíadas na época em que ele foi produzida é única. Para que serve esse poema? Do que trata esse poema? Da glorificação do povo burguês e ponto. Do povo português e ponto. Eu não posso ter uma leitura diversa, diferente dessa. Não existem interpretações individuais para as obras artísticas. Eu acho que a obra quer dizer isso por causa disso. Esse tipo de interpretação, de crítica, só vai aparecer no momento em que o objeto artístico ele é contemplado de modo desinteressado e individual. O indivíduo vai contemplar o objeto artístico e vai começar a misturar as suas próprias intuições com o objeto que ele está contemplando. Percebe? A recepção ela se dá individualmente nesse caso. Isso é inimaginável. Por exemplo, para o entendimento, pensando ali na sociedade cortesã de uma obra como Os Lusíadas. Tem uma função e tem uma explicação. A função e a explicação são essas. Vocês entenderam isso daí, gente? Esse tipo de mudança da relação do indivíduo com a obra de arte, ele vai aparecer no século XVIII, e tem um texto do Diderot sobre isso. É o texto em que essa ideia de que as obras elas também são suscetíveis a leituras individuais. Isso só é possível a partir do século XVIII. O Diderot, ele entra numa galeria de arte nesse texto, ele contempla um quadro. E ele não faz uma descrição técnica do quadro, como se fazia antes. Não. Ele mistura a representação do quadro com as próprias ideias que ele, Diderot, tem dentro dele, com as intuições dele. Sério, isso era inimaginável antes. E é isso que a gente faz até hoje quando a gente está diante de um objeto artístico, não é verdade? O objeto artístico tem a parte técnica dele, que nós sabemos que ela é importante, mas faz parte do processo de contemplação do objeto a nossa intuição também. Né? A nossa leitura, que de acordo com Kant, os objetos artísticos realizados de modo perfeito vão conduzir sempre a uma leitura, a um determinado tipo de leitura. Então, o objeto ele é construído para proporcionar esse tipo de leitura. Mesmo que essas leituras sejam individuais, elas vão, pela verossimilhança da construção do objeto, elas vão tender a determinado ponto, a uma determinada interpretação. Mas essas interpretações elas nascem de observações que são individuais. É nesse sentido que a recepção ela é individual. Vocês entenderam o que eu quis dizer, gente? Tudo bem? Essa já é a arte, no sentido que nós entendemos hoje. Ela é produzida por um artista, detentor de um direito autoral, por meio de uma originalidade, uma pretensa genialidade, que o afasta do modo de produção capitalista burguês, e ela proporciona no receptor, por meio da intuição,
algum tipo de interpretação. É assim que nós entendemos a arte hoje, o que só é possível a partir do século XVIII. Tudo bem, gente? Muito difícil isso daí? Muito difícil? Tá, né? Vocês estão com sono. Então, Um pouco, essa mas é a você parte explica bem, mais. professor. Como? Eu explico bem, eu não acho. Eu sempre termino a aula e falo com o meu cachorro que foi uma porcaria. Às vezes eu acho mais fácil vocês lerem o texto do Peter Book do que aguentar um chato como eu falando. Mas nunca. Não mesmo, professor. Não, mas o texto do Peter Burger não é tão difícil, eu acho ele mais fácil que o texto do Fontes. E tudo isso que eu estou contando para vocês, me esforçando com todas as minhas deficiências, que são muitas, o Peter Burger explica muito bem no texto dele. Tá? Então, eu aconselho quem tiver interesse ler os capítulos 2 e 3. E é isso que esse esqueminha ele é explicado no texto. Eu não vou ler, porque praticamente é isso que eu acabei de falar, vocês podem ler o texto, mas eu só vou notar, só vou explicar. Não, eu vou ler para ficar um pouco mais claro para vocês e para chegar no ponto de crítica do texto, que tem um erro de tradução, um erro grave de tradução desse texto, eu quero comentar com vocês, para que vocês entendam quando vocês lerem. Essa é uma tradução portuguesa do texto do Peter Burger, gente. Existe uma tradução brasileira que tinha sido lançada pela falecida Kozak Naif, que era uma tradução melhor. Eu não consegui arranjar PDF dessa tradução, por isso que eu coloquei a tradução portuguesa. E hoje os livros da Kozak Naif eles são vendidos a um preço exorbitante. Eu nem sei, eu não sei. Eu acho que uma outra editora chegou a publicar a tradução brasileira desse texto. Acho que é a editora Blue, alguma coisa assim. Eu não sei se é a mesma tradução da Kozak. A tradução da Kozak era muito boa. Essa tradução do português, em Portugal, tem alguns errinhos de tradução que eu vou mostrar para vocês aqui. Um desses erros, tem outros. Mas o mais grave é o que eu acho é esse que eu vou mostrar para vocês. Vejam só. Deixa eu achar aqui. Chegar essa hora eu também estou muito cansado, então vocês perdoem aí. Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa. Uma dúvida antes. Claro. Se a arte burguesa ela tem como característica questionar, né, as instituições, seria como uma contradição o fato dela ser financiada pela burguesia? Há outras contradições nisso. Eu vou chegar nisso no fim da aula de hoje. Sim. Ok. Isso é algo que os críticos e pensadores da escola de Frankfurt vão apontar. E esse é o elemento contraditório da obra de arte burguesa. Primeiro, Gosta de se ver apanhar. Né, ela depende, ela critica, né, pensando na arte burguesa crítica, porque existe um outro tipo de arte. Essa teoria do Peter Burger, ela tem os seus furos, nós vamos perceber isso quando a gente trabalhar no caso da literatura, no caso específico da literatura brasileira, em que, por exemplo, a literatura produzida no romantismo brasileiro, tirando algumas exceções, é uma literatura de aproximação e de defesa do sistema. Mas a gente tem que pensar que, no caso brasileiro, no caso específico brasileiro, não existe uma burguesia industrial. Percebe como, quando você vai... Eu estou pensando, a gente vai chegar no Brasil semana que vem. Eu estou pensando numa realidade da arte burguesa europeia, no contexto europeu. Mas quando a gente passa para o contexto brasileiro, começam a aparecer problemas que vão denunciar esses furos da teoria do Peter Burger. Né? A arte romântica brasileira, a literatura romântica brasileira é ainda uma literatura de glorificação de instituições políticas. Eu estou pensando no José de Alencar, eu estou pensando no Gonçalves Dias, eu estou pensando no Gonçalves de Magalhães. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo, gente? Sim. Vocês estão entendendo? Esse é um problema. Mas existem... Eu posso citar na literatura brasileira exemplos de casos em que você tem um tipo de arte que se coloca contrária a essas instituições políticas? Sim,
Álvares de Azevedo, alguma coisa do Álvares de Azevedo, que eu vou comentar com vocês na aula que vem, Luiz Gama, Maria Firmina dos Reis. É uma arte que é conduzida, é uma literatura que é produzida à margem da literatura, digamos, normatizada, canonizada, da literatura romântica canonizada. Agora, quando a gente entra, por exemplo, no Machado de Assis, aí nós já temos, em Machado de Assis, isso é incrível, nós já temos parece que a gente tem uma completa visão da especificidade brasileira em termos de crítica de arte e de produção de arte. O Machado de Assis coloca essa especificidade brasileira, né, de trazer essas estruturas, importar essas estruturas artísticas europeias, e essas estruturas elas não funcionam perfeitamente na realidade brasileira. Eu vou dar um exemplo que vai ficar mais claro. Qual é o produto artístico que mais representa a sociedade burguesa na Europa? É um produto literário. Qual é o produto artístico que é representativo da sociedade burguesa? Romance. O romance. Exatamente. O romance é o mais alto grau de representação da sociedade burguesa que nós encontramos. O romance do século XIX, não é qualquer romance, o romance do século XIX. Tanto que o Hegel e o Lukács, a partir de Hegel, vai chamar o romance de epopeia burguesa. Os heróis romanescos são burgueses. Os problemas que são tratados nos romances são burgueses. Qual é a principal questão do romance burguês do século XIX? O casamento. Qual é o maior perigo que o casamento pode correr num ambiente burguês? O adultério. Quem é culpado pelo adultério no romance burguês do século XIX? A mulher. São preconceitos que estão entranhados ali na sociedade burguesa e que vão ser, ora, criticados e ora sancionados pelo romance burguês do século XIX. Vocês entenderam isso que eu quis dizer? Aí eu estou pensando nos romances de Balzac, eu estou pensando na Madame Bovary do Flaubert. O burguês é, digamos assim, o produto artístico mais representativo da classe burguesa no século XIX. Agora, quando você traz essa realidade para o Brasil, algo que o José de Alencar vai fazer de forma insuficiente, ele não vai funcionar. Vai ficar a impressão de um produto mal feito. Parece que falta algo, parece que as coisas não casam com a realidade local. Não existe uma burguesia capitalista industrial consolidada no Brasil do século XIX. O Brasil do século XIX é um país cujas bases econômicas são agrícolas e são bases econômicas fundamentadas em trabalho escravo. Trabalho escravo, por exemplo, não é a mesma coisa que o operariado francês, operariado europeu, porque é um trabalhador que não recebe salário, portanto é um trabalhador que não consome. Portanto, o Brasil do século XIX não é um país liberal, liberal no sentido europeu. Vocês entenderam isso que eu quis dizer? Quando você traz as formas artísticas que são produzidas nessa realidade europeia, elas na realidade brasileira, elas parecem desconectadas. Quem vai perceber isso e vai trabalhar isso em termos formais até é o Machado de Assis, nos romances dele. O José de Alencar não vai conseguir. Mas isso é uma questão que vocês vão estudar no ano que vem. Literatura Brasileira 3, Literatura Brasileira 4. Né? Mas o romance é a forma artística mais representativa do burguês. E esse é o erro de tradução que eu quero apontar para vocês. Vejam só, aqui, procure a recepção de arte da corte continua também a ser coletiva, se bem que o sentido das reuniões coletivas tenha variado. No âmbito da recepção, a transformação decisiva, ele está pensando na arte burguesa, a transformação decisiva só se produz com a arte burguesa, que é recebida por indivíduos isolados.
A novela é o gênero literário que corresponde a esse novo tipo de recepção. Vocês estão vendo esse trecho aí? Tá errado. No original não é a novela, é o romance. O romance é aquele objeto artístico que você, burguês, vai ler na sua biblioteca, lá no seu jardim. Né? Mesmo as leituras coletivas de romance que existiam, é, elas, é, elas não existiam num sentido de coletividade da sociedade como um todo, mas a um determinado grupinho ali, né, que geralmente havia uma escrava. Olha só, estou pensando na realidade brasileira. Né? A realidade brasileira é assim: havia uma escrava letrada que lia para os seus senhores o romance que havia chegado da Europa, por exemplo. Uma realidade, por exemplo, que não existe no contexto europeu. Não tem escravos lendo romances para os seus senhores. A recepção é muito mais individualizada lá do que aqui, pensando no século XIX. Vocês perceberam como essas coisas elas são complexas quando você traz de lá para cá? E esse é um problema que os modernistas vão encontrar. A gente vai falar sobre isso, vai começar a falar sobre isso semana que vem. Isso foi porque eu respondi a pergunta de alguém, né? Acho que era o Guilherme, né? Sim, Tá claro isso que eu disse? Ficou claro isso, gente, para ficou, você? ficou assim. Né? Porque essas coisas que eu estou dizendo, eu estou pensando elas em uma realidade que existe uma burguesia industrial, existe uma mão de obra assalariada que vai comprar os produtos produzidos por essa burguesia industrial, e existe uma arte que circula nesse meio. Essa é a realidade brasileira do século XIX? Não. E agora eu vou deixar vocês, vou provocar mais, vocês ainda mais. Essa não é uma realidade nem em Portugal. A literatura produzida em Portugal do século XIX também considera. Isso também é um problema para a arte, em particular a literatura produzida em Portugal no século XIX, que eu imagino que vocês vão estudar quando vocês fizerem literatura portuguesa 3 e 4, que vocês vão falar sobre romantismo e realismo português. Né? Mas até aqui tudo bem, gente? Tudo bem? Sim, Só, professor. Sim, tudo certo. só para finalizar a aula. Esse completo afastamento da arte, da praxis vital, né? Ou seja, a arte ela é puramente intelectual, afastada do sistema produtivo. Ela vai ocasionar dois problemas. Primeiro problema é um que vocês vão encontrar lá no texto do Peter Burger um termo que é esteticismo. O que é a arte esteticista, a arte produzida no esteticismo? É a arte que tem como objeto a própria arte. Ou seja, algo que era inimaginável. Os problemas de produção artística, eles vão ser tematizados por objetos artísticos. A arte falando sobre a arte. A gente vai encontrar isso de forma crítica, também no Baudelaire, no Mallarmé, mas isso também pode se transformar numa espécie de onanismo artístico, né? De forma rebaixada, de forma crítica, quando a arte pela arte se transforma quase que numa espécie de masturbação artística. Um exemplo mais rebaixado, mais chinfrim que a gente poderia pensar desse tipo de arte são os poemas por os poetas parnasianistas, os poemas produzidos por esses chamados poetas parnasianismos, em que a arte é objeto da arte, sem qualquer tipo de mediação crítica. Aí vocês devem ter visto lá no colégio aqueles poemas descritivos de obras de arte, né, da vaso chinês, o vaso grego, a arte pela arte, no sentido menos crítico que você pode pensar. Vocês se lembram dessas coisas? É um exemplo rebaixado de esteticismo. Há um esteticismo crítico também, que é o produzido pelo Mallarmé, pelo Baudelaire, e nós vamos ver um exemplo desse tipo de esteticismo crítico em uma poesia do Álvares de Azevedo que eu vou mostrar para vocês na aula que vem. É a arte como objeto da arte, mas de modo crítico. Isso vai acontecer. Né?
E outra coisa que pode acontecer é a arte, aí é uma crítica que vai ser encetada pelo Marcuse, a arte ela servir como uma espécie de suplemento para a alma que nós perdemos pelas práticas capitalistas burguesas industriais. O que significa isso? Eu vou ler um trecho do Peter Burger em que isso é melhor explicado. Vejam só. Vejam só. Está aparecendo aí para vocês, né? Marcuse esboçou sobre a arte burguesa um duplo caráter. Vamos entender que duplo caráter é esse. Na sociedade burguesa, a arte encontra-se separada da praxis vital. Isso que eu acabei de dizer. O que é a prática vital burguesa? Ela é produtiva, ela é funcional. A arte é contra tudo isso. Né? A arte, em sua autonomia, é contra tudo isso. Na sociedade burguesa, a arte encontra-se separada da praxis vital. E nela tem guarida todas as necessidades cuja satisfação é impossível na existência cotidiana, na nossa existência, na funcionalidade da sociedade burguesa. Tá, só terminando aqui. Com base nos princípios de competência que penetram em todos os âmbitos da vida. Olha só, a arte conserva valores como humanidade, amizade, verdade, solidariedade, que, de certo modo, foram bruscamente afastados da vida real. Quando ele fala vida real, é a prática que a vida burguesa nos impõe. Então, a arte funciona quase como uma fuga em relação a essa realidade. Por quê? E esse é um problema. Na medida em que ela mostra essas questões que a sociedade nos tira, essas questões que seriam ideais, digamos assim, que nós consideramos ideais para o ser humano, né? A amizade, o amor, a fraternidade, a liberdade, tudo isso nós podemos encontrar na arte, sim, nós podemos encontrar na arte. No entanto, essas coisas, elas acontecem apenas no plano ficcional. Nós não trazemos essa força regeneradora da arte no plano concreto. Nós não transformamos a sociedade usando a arte, muito pelo contrário. A arte acaba funcionando como uma espécie de fuga em relação a toda a opressão que a sociedade representa. Essa é uma visão crítica do funcionamento da arte. A arte existe? Sim, ela existe. Ela pode nos trazer ideias de amor, de fraternidade, e nós encontramos ideias como essas na literatura de Drummond, na literatura de Graciliano, na literatura de Rosa, na literatura de Mário, mas elas se processam apenas no plano ficcional. Nós não transformamos a sociedade com aquilo que nós aprendemos com a arte. E isso cria situações que são conflitantes e mesmo antagônicas. A gente tem que lembrar que o Marcuse está escrevendo isso em plena década de 1930, fascismo, nazismo. Ele está vendo o quê? Ele está vendo campos de concentração e ele está vendo os operadores, os responsáveis pela existência desses campos, matando pessoas e, ao mesmo tempo, ouvindo Schubert, ouvindo Wagner, lendo Goethe, lendo Baudelaire. As pessoas que a elite que era responsável por essa atrocidade da humanidade era uma elite culta. Era uma elite que vivenciava a arte. Agora, essa arte transformou essa elite? Não. Né? Há um filme do Pasolini chamado Saló ou 120 Dias de Sodoma. Vocês já ouviram falar desse filme do Pasolini? Um filme fortíssimo. Já? Alguém já assistiu aqui? Eu já. Já?
É um filme legal para você reunir a família, comprar lanche do McDonald's, Definitivamente. batata frita, sábado depois da feijoada. Você Colocar a coloca vovó todo pra mundo para assistir. assistir. Você vê os tipos mais hediondos de tortura acontecendo ao mesmo tempo em que os torturadores leem poemas, escutam boa música. Onde está a arte transformadora aí, então? Quando que a arte, será que a arte, ela também, dependendo da situação, ela não pode ser um objeto de opressão? Coisas para a gente pensar. O Marcuse escreveu isso na década de 1930, após os movimentos de vanguarda. Os movimentos de vanguarda, nós vamos ler alguns manifestos na quinta-feira. A gente vai ler o manifesto futurista, o manifesto dadaísta. Qual era a principal intenção? Era trazer a arte para a praxis vital burguesa. Mas trazer a arte para a praxis vital burguesa no sentido transformador. Para o vanguardista, a arte tem que transformar a sociedade. Vocês entenderam isso daí? É esse tipo de ligação entre arte e sociedade que os vanguardistas vão fazer. É isso que os modernistas brasileiros vão tentar fazer no Brasil também, no contexto específico da sociedade brasileira. Nós vamos ler cartas do Bandeira ao Mário, em que eles pensam o que seria uma arte que chegasse à população. Não só que chegasse, que transformasse a sociedade. Eles estão interessados numa transformação da sociedade, e isso explica até a atuação política do Mário de Andrade, que esteve ligado a vários cargos relacionados à cultura, cargos políticos relacionados à cultura. Isso explica também o fato de ele se preocupar em fazer uma gramática da língua brasileira, né? É uma preocupação que não havia, por exemplo, entre os românticos. Percebe? É toda uma ideia de que a arte ela é transformadora. Pode ser. Agora, a gente sabe que os vanguardistas eles vão fracassar nesse intento. Aquele urinol que o Duchamp colocou no museu, ele está integralmente hoje. Ele foi fagocitado pela instituição arte, está lá no museu. Ela não é mais um símbolo de rebeldia. Ela faz parte do sistema de arte que foi capitalizado e que foi transformado em produto também. Né? Hoje, quando você constrói uma chaminé, pega uma chaminé, constrói não, pega uma chaminé, coloca no museu, pega uma lata de lixo, coloca no museu, como se fosse arte, não existe mais o sentido de rebelião, de revolta contra o significado da arte na sociedade burguesa. Não, não é isso. Você está simplesmente fazendo parte de um sistema, de certa forma, todas essas manifestações vanguardistas, elas também foram tragadas por essa máquina capitalista produtiva que transforma tudo em produto e em mercadoria. Né? A máquina do mundo hoje é o capital. Né? Aí a gente vai ter lá na Máquina do Mundo do Drummond o poeta, nós vamos ler esse poema com cuidado, ver as diferentes interpretações dele, mas é o poeta diante da máquina do mundo, mas não mais no sentido de um entendimento do cosmos, um entendimento do universo, mas no sentido de assídia, como o Bose diz, mãos pensas, e de negar essa máquina, né? Negar essa máquina que a gente pode ler, vamos ler também como a própria sociedade. Né? Mas a gente vai chegar no Drummond, a gente vai chegar na máquina do mundo dele, a gente vai falar um pouco do fracasso dessas ideias modernistas, que eles foram transformados, acabaram sendo deglutidos também, transformados em produto. Né? Eu costumava falar para os meus alunos do ensino médio, olha só como a gente transforma tudo em produto, como a gente dá funcionalidade a tudo. Eu dava uma aula sobre Drummond, dava uma aula sobre Graciliano. Drummond e Graciliano eram escritores que falavam sobre liberdade, falavam sobre tudo aquilo que o Marcuse cita ali, né, e que nos tiram, que a opressão da sociedade nos tira. Né? Mas ali, na sala de aula,
Drummond e Graciliano tinham se transformado em páginas de cursinho que o aluno ia decorar, instrumentalizados, devidamente instrumentalizados para se transformar em questão de vestibular. Questões de vestibular que vão ser colocadas numa prova para medir conhecimentos, para que determinada elite letrada passe e frequente as universidades. Cadê o caráter humano? Cadê o caráter de liberdade de Drummond e de Graciliano nesse uso da arte, nesse uso da literatura? Está a literatura humanizando? Que direito de a literatura é esse? São questões que nós vamos pensar aqui na leitura que nós vamos fazer da literatura brasileira produzida por esses modernistas. Mas enfim, gente, é isso. Eu já falei demais, né? Eu falo demais. Eu tô cansado também. Vocês devem estar querendo dormir. Alguém quer comentar, fazer alguma pergunta? Não, né? Vocês não veem a hora que eu vou embora. Eu vou embora. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Na quinta-feira eu vou ler com vocês o Manifesto Futurista, trechos do Manifesto Futurista, trechos do Manifesto Dadaísta, e trechos do prefácio interessantíssimo do Mário de Andrade. Aí vamos ter exemplos concretos de vanguarda europeia e de vanguarda brasileira, e eu vou, claro, recuperar várias ideias que nós discutimos nessas 3 primeiras aulas, que foram as 3 primeiras aulas, podem ter certeza, as mais pesadas no curso. Vão ter outras coisas pesadas, né? Essa parte teórica é realmente bem difícil, e espero que tenha ficado um pouco claro para vocês, né? Vai ficar mais claro quando vocês lerem o texto do Peter Burger. Eu acho até que ele explica melhor do que eu. Eu sou muito deficiente para explicar essas coisas. O texto do Peter Burger é melhor. Tudo bem? Eu vou finalizar por aqui, tá, gente? Tudo bem, professor. Excelente aula. Muito obrigada. Maravilhosa. Então, gente, muito obrigado. A gente volta a falar na quinta-feira, se vocês me suportarem durante mais um tempo. Até quinta-feira. Tchau, gente. Até, professor. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, muito obrigada.